Oi, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Ou seja, fazer uma viagem que cabe no seu bolso, que você consiga pagar. Então, no tema da live de hoje, nós vamos falar do porquê é importante fazer um checklist para a sua viagem. Então, você já tem tudo sobre a sua viagem, mas não tem ideia do que precisa levar? Então, essa live é para você que não sabe o que eu posso levar na viagem, o que levar na mala de mão e o que tem que ser despachado. Você não tem ideia disso? Ou quantos quilos dá para eu levar? Ou então, quais são os documentos necessários para essa viagem? O que eu não posso esquecer de jeito nenhum de levar? Como não esquecer de nada, né? Tanta coisa, como que eu não vou esquecer de nada? Ou então, será que vai fazer frio ou calor lá? Que tipo de roupa que eu levo? Que tipo de mala que eu levo? Essas são só algumas dúvidas que surgem quando vamos começar a organizar a nossa viagem. A verdade é que não tem jeito, que não tem como esquecer nada. A gente precisa lembrar de tudo que é importante. E tem um jeito mais fácil de fazer isso sim. E eu vou te mostrar como. Mas primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou especificar, que cada destino tem as suas especificações. Cada destino é único na viagem, cada destino tem as documentações necessárias, exclusivas daquele lugar. Então não tem como eu especificar todos os itens importantes aqui que não devem ser esquecidos, porque cada viagem é né? Cada viagem é uma documentação, é um tipo de roupa, é um tipo de mala, então cada viagem varia muito, por isso que não tem como eu entrar em detalhes específicos sobre cada item que não deve ser esquecido. Também não significa que você não precisará buscar informações sobre o lugar e destino que pretende ir, porque isso é a primeira coisa que você tem que fazer para programar a sua viagem e para não esquecer de nada, né? Como é que você não vai esquecer de nada se você nem sabe o que você precisa levar? E também cada viagem tem que ter um checklist dela, de cada viagem, da própria viagem. Porém, existem coisas que você vai levar em todas elas, né? Algumas documentações, alguns tipos de roupas, itens pessoais que você vai levar em todas as viagens. Mas cada uma é uma e cada uma vai ter seu próprio checklist de viagem, porque não tem como todas serem iguais, sendo que cada país tem suas regras, tem seu clima, né, principalmente. Então, para cada país você vai levar um tipo de roupa, você vai levar certas coisas que em outras você não vai. Por exemplo, se você estiver indo pra praia, você não vai levar roupa de neve. E se você estiver indo pra neve, você também não vai levar roupa de banho. Então, cada viagem é exclusiva, digamos assim, tem seus itens, então cada checklist vai ser feito para cada viagem. Porque com o checklist vai ser muito mais fácil e muito mais simples de você organizar a mala na hora da viagem, porque aí você já vai ter tudo que você tem que levar, tudo que é necessário, tudo que você precisa, todas as coisas inesquecíveis que não podem ser deixadas de lado, que não pode ficar para trás. E porque com o checklist em mãos, você vai garantir que não esquecer de nada importante. O que acontece? Se você já pegou isso, você vai lá e dá um check, né? Dá um xizinho, faz um checkzinho lá, tá dentro da mala já, já foi. Então, com o checklist em mãos, você não vai esquecer de nada importante. E também porque com o checklist você vai ficar mais tranquilo e menos ansioso por conta de estar esquecendo alguma coisa importante. Porque quando a gente vai para algum lugar que precisa de bastante documentação, não bastante, né, mas demanda ali mais algumas documentações, a gente fica nervoso, né? Eu não sei se vocês são como eu, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu já fico tipo, meu Deus, e se não der certo, eu preciso disso, eu preciso ter esse documento agora. Então, quando você vai fazendo checklist, que você vai marcando tudo que já foi, e quando você vê só falta aí, isso te deixa bem mais calmo, bem mais tranquilo e relaxado para daí sim fazer a sua viagem bem de boa, sabendo que tá tudo ali, tudo que você precisa, você tá levando, pelo menos, talvez não tudo que você precise, mas tudo que é indispensável está com você, porque às vezes acontece da gente esquecer algumas coisas, mas o importante é não esquecer o que é de extrema importância, né? O que não tem como deixar para trás. É por isso que o checklist é importante, pra gente levar todos os itens muito importantes dentro da mala com a gente e não esquecer disso. A minha viagem para Dublin, o meu intercâmbio, né, que foi a minha primeira viagem,
Como foi um intercâmbio, eu tinha bastante coisa pra levar, bastante documentação. E aí, então, foi o meu primeiro checklist de viagem. Principalmente, e também eu tinha que levar muita roupa, né? Porque eu fiquei 8 meses, então era bastante coisa que eu tinha que levar. Então, foi o meu primeiro checklist de viagem, onde eu não podia esquecer de nada, nenhuma documentação. Eu não podia esquecer as minhas passagens, ida e volta. Não podia esquecer do passaporte, obviamente, mas eu tinha muita documentação, como a carta da escola, a recomendação da agência que eu fui, também o local que eu ia ficar, né, a residência estudantil que eu fiquei alguns dias, o seguro-saúde que não podia esquecer. Então, eu tinha várias documentações que eu não podia esquecer e que eu tinha que entregar já na hora da imigração. Então, foi onde eu fiz o meu primeiro checklist. E também, como falei, das roupas e alguns itens essenciais que eu não poderia esquecer. Também eu fiz um checklist porque, né, não dava pra esquecer mesmo. Até porque eu ia ficar bastante tempo lá. Então, eram coisas, tipo, pessoais que eu realmente precisava levar, que tinha que ter comigo. Então, foi onde eu fiz o meu primeiro checklist pra não esquecer de nada, porque era muita coisa pra levar. Quando eu fui, ainda a mala para despacho era um pouquinho maior e eu podia levar 2, então eu tive um pouquinho mais de sorte com isso. Mas ainda assim, eu tinha que manobrar todas as minhas malas, então eu não podia esquecer de nada, deixar nada de fora. Imagina esquecer uma jaqueta super grossa quando todas as malas estão fechadas e entopetadas. Não dá pra gente fazer isso, né? Porque essas roupas mais grossas são as coisas que a gente tem que pensar primeiro onde que vai enfiar na mala pra caber tudo. Também a viagem pra África do Sul, que eu já contei aqui pra vocês que eu precisava de vacina. E eu comprei essa viagem bem na louca. Eu acho que uns 15 dias. Era entre 15 e 20 dias, mas não era 20 dias, assim, pra viajar. Eu comprei antes, eu acho que foi uns 15 dias. Antes de viajar, eu comprei a passagem. E depois que eu comprei, eu vi que eu precisava de vacina. Vacina contra a febre amarela. E aí eu tive um problema com a vacina, eu quase não consegui tomar, porque eu tinha recém tomado uma outra vacina, e aí você não podia tomar, então pouco tempo, outra vacina em cima, assim, digamos. Aí eles só realmente me deram a vacina porque eu já tinha a viagem comprada, já estava tudo certo, e eu falei, pelo amor de Deus, aí eu tive que assinar um termo e tal, de que eu que queria, que eu que precisava daquela vacina, e por isso que eu tomei. Mas eu quase fiquei sem a vacina, não tinha, eles só realmente me deram a vacina porque eu já falei que eu tinha viagem comprada, inclusive eu mostrei a passagem pra moça do postinho de saúde, porque eu falei, tipo, moça, não tenho opção, eu já comprei, eu já tô indo, me ajuda. Então foi uma falta de informação com uma compra de passagem alvoroçada, que quase deu BO, porque, pra quem não sabe, a vacina tu tem que tomar pelo menos, no mínimo, 10 dias antes do embarque. Você precisa ter esses 10 dias de espaçamento para que ela definitivamente haja no seu corpo já tenha criado os anticorpos necessários. Então, se você tomou essa vacina, tipo, 5 dias antes de embarcar, tu provavelmente não consegue embarcar. Provavelmente não, tu não consegue embarcar porque não deu o tempo correto da vacina. Então, eu tinha que tomar, tipo, 10 dias, no mínimo 10 dias antes do embarque. Então, quando a moça me disse, acho que você não vai conseguir, nossa, meu Deus, foi desesperador, mas deu certo. Deu certo. Perrengues que sempre dão certo, né? Também, sobre falta de informação, teve um amigo meu, teve uma viagem da faculdade que o pessoal foi pra Argentina. E aí, um amigo meu, um colega meu de faculdade, ele foi também e tal. E ele não se informou que a identidade tinha que estar com prazo de validade em dia, né? Porque o prazo de validade de uma identidade do RG é de 10 anos. Então, se a Argentina é um país que tu não precisa do passaporte, né? Os países aqui do Mercosul não precisam. Porém, tem que estar atualizado o teu RG. E o dele não estava. Então, quando ele chegou na alfândega, o que aconteceu? Ele foi barrado, ele não entrou. Como era uma viagem da faculdade, o pessoal tava indo de ônibus e tal, então o pessoal realmente deixou ele na alfândega e ele não entrou. Ele não conseguiu entrar na Argentina, não teve jeito, não teve choro. Ele até tentou com a carteira de motorista, mas a carteira de motorista não é válida. O que precisa ser mesmo é o RG, a carteira de identidade.
E como a dele já estava vencida, ele simplesmente não entrou. Eles não deixaram ele entrar. O pessoal da faculdade conversou com ele e ele ficou para trás. Como era uma viagem da faculdade, o pessoal seguiu em frente e ele realmente ficou. Ele não conseguiu entrar, não deu certo por falta de informação, gente. Falta de informação. Ele não conseguiu fazer a viagem dele, ele não conseguiu entrar no país, porque a documentação dele estava atrasada e realmente não tem jeito, não tem o que fazer. Se a documentação está atrasada, eles não vão te deixar entrar. É tipo você tentar entrar em qualquer outro país com o passaporte vencido. É óbvio que eles não vão te deixar entrar, né? Não vai rolar. Também, quando eu fui pra Itália, quando eu fiz o meu mochilão pela Europa, eu tava na Itália, e da Itália eu fui pra Alemanha, pra Berlim. E aí, o que aconteceu? Tipo, foi em agosto, assim, foi mais ou menos nessa época, gente, inclusive, lamentável. Na Itália tava super quente, nossa, tava muito quente mesmo. Um baita de um verão, assim, calor meio quase que insuportável. Então, a gente tava só com roupa, viajando com roupas fresquinhas de verão, porque todos os países que a gente tava eram super quentes. A Irlanda ainda, acho que era um dos mais frios, e como a gente saiu de lá, então tava tudo certo. E quando eu fui da Itália pra Alemanha, eu quase morri de frio. Porque a Alemanha estava muito frio. Nossa, tava muito frio mesmo. Eu passei frio, faltou roupa. Eu não tinha roupa daí pro frio que tava fazendo lá. Claro, né? Não tava, tipo, sei lá, deveria estar uns 10 graus. Mas enquanto na Itália tava 30, 32. Então, por falta de preparação, falta de informação, eu não levei roupas necessárias para o clima de todos os países que eu visitei. Então, eu passei muito frio na Alemanha. Tava realmente, a diferença de clima tava muito grande. Por falta de informação, não tinha as roupas necessárias. Por isso que é sempre importante a gente ir atrás, saber, tipo, pelo menos o clima, né? Como que vai estar. E como eu achei que, verão, todos os lugares iam estar quente, me ferrei quando cheguei na Alemanha. Porque tava muito frio real. E mesmo assim, com tudo isso, vocês podem estar me dizendo aqui, mas Mari, eu não tenho tempo para me organizar. Preciso de algo mais prático. Mais prático com checklist não tem, né? Porque você vai pegar lá. Inclusive, vou disponibilizar o meu pra vocês. Caso vocês queiram, vocês me mandem aqui. Então, se você precisa de algo mais prático, é só me pedir aqui que eu te mando o checklist pronto. E aí você vai alterar para as tuas coisas, né? Para os teus pontos principais, para os documentos também necessários para a viagem que você vai fazer, para você que vai estar fazendo. E os teus itens extremamente necessários. Você vai mudar para isso e depois você só vai fazer um checkzinho lá e não tem segredo. Então, é muito fácil. Não tem mais prático que isso, porque aí o que vai acontecer? Você vai ter uma lista com todos os documentos necessários e muito importantes e você só vai riscando lá, fazendo o xizinho quando tiver tudo certo. Então, e arrecadar eles, né? Porque ninguém vai poder arrumar sua mala pra você, juntar esses documentos pra você. Então, isso como você já vai ter que fazer, você vai pegar na sua lista e já vai dando checkzinho. Ou então, Mari, na hora de viajar eu organizo tudo isso. Beleza, mas e aí se você estiver indo pros Estados Unidos, por exemplo, que precisa de visto? Aí você já comprou tua passagem, a viagem tá toda certa, mas você não tem o visto. Alguns países, eu vou dar como exemplo os Estados Unidos, porque é o visto que a gente tem mais dificuldade, digamos assim, para fazer, para tirar ele, né? Porque você tem que ir na cidade que faz, ele é mais caro também, demanda de mais tempo. Então, vou citar ele como exemplo. Então, por exemplo, se você comprou toda essa viagem para os Estados Unidos, se você comprou com bastante antecedência, beleza. Mas se você não tem muito tempo de antecedência e também não tem muito tempo durante esse prazo da sua viagem, porque você vai ter que deixar todo o seu trabalho em dia, toda a sua vida em dia, então se o prazo já tá curto ali, já pode ser um problema. Porque o visto você tem que marcar. Se você não for das cidades que tem o visto, São Paulo, Rio, Porto Alegre e mais algumas que eu não me lembro. Então, se você não for de uma dessas cidades que tem o consulado americano que emite o visto, você vai ter que viajar. E também ele é caro, né? Hoje em dia, com o dólar alto, eu nem sei quanto que ele tá saindo, mas ele tá bem alto, tá bem caro o valor do visto em si. Então, é uma coisa que demanda tempo. Tempo, dinheiro, viagem. Então, na hora de viajar não vai dar pra você organizar tudo isso. Se você já não tiver isso pronto ou engatilhado, pode ser que dificulte a sua viagem e pode dar algum problema na sua viagem, sim. Você ter que adiar ou cancelar, alguma coisa assim. Então, não se organizar antes, não ver antes o que você precisa fazer, pode ser algum problema em algumas cidades, alguns países que você pretenda ir, né? Ou então você pode estar me dizendo, é pouca coisa, nem vou precisar me preocupar antes do tempo.
Realmente, existem algumas coisas que você não precisa se preocupar antes do tempo, mas, como eu falei, o país que precisou da vacina, como a África do Sul, você precisa de vacina, tomar a vacina pelo menos 10 dias antes, e você tem que saber disso, né? Porque senão você vai chegar na hora do embarque e a tua vacina não vai estar valendo. E também a questão do visto. Então, são duas coisas que não dá pra você deixar, tipo, na hora eu vou ver, quando eu estiver indo. Imagina se você decide ver as coisas todas da viagem um dia antes de viajar. Aí você vê lá que precisa de vacina contra a febre amarela. E tem que ter tomado no mínimo 10 dias antes do embarque. E você vai embarcar amanhã. Então, já era. E a vacina, eu falei também na outra live, mas a vacina, eles vêm antes de você embarcar aqui no Brasil. Não é uma coisa que eles vão ver quando você chega lá. Eles vêm quando você embarca aqui. Quando eu tive que mostrar minha carteirinha, então foi antes do embarque mesmo. Então você já nem sai do Brasil. Você não vai nem dar um rolê de avião, porque não vai dar tempo nem disso. Então, existem coisas que a gente não pode deixar para a última hora. Não vai dar tempo quando você estiver indo embarcar. Quando for só juntar passaporte e até contratar seguro, é rapidinho. O pessoal normalmente da seguradora manda rapidinho a documentação. Quando é só coisas assim, vai embora. Mas quando demanda de um pouquinho mais de tempo, não dá pra deixar em cima da hora, né? Porque você pode dançar, pode dar perrengue, dar ruim na sua viagem, porque você não se organizou, não fez as coisas antes. Então, o jeito errado, como eu já venho dizendo aqui, o jeito errado de fazer isso é o quê? Não procurar o que é necessário no destino que está indo. Como, por exemplo, o seguro-saúde, que alguns países da Europa. Eu não sei se são todos, mas eu acho que sim. Na Europa, então, é obrigatório o seguro-saúde, o visto, que é necessário em alguns países. Eu dou como exemplo os Estados Unidos, por ser o mais comum, assim, que a gente escuta aqui, que a gente precisa tirar. Tipo, um destino mais comum que precisa de visto. Mas tem muitos lugares que precisa de visto. Até no outro dia que eu mostrei o site do Ótima Viagem, se eu não me engano, que eu vi na Índia, precisa tirar visto. Pra ir pra Índia, você precisa tirar o visto. Então, aqui, né, vistos que você precisa tirar antes. Tipo, do Egito, precisava, o visto era lá. Você tira um visto lá, eles colam no passaporte também, mas você tira lá mesmo. Então, mas se eu não me engano, o dia que eu mostrei sobre o site, a Índia também precisava. Então, eu uso os Estados Unidos por ser o mais difícil e mais trabalhoso, mais comum também que a gente escuta de países que precisam. E a Europa com o seguro-saúde, porque também são os destinos mais comuns, né? Ou então, conferir o RG. Não conferir o RG. Pode dar o problema que deu com o meu amigo, como eu falei pra vocês, que foi pra Argentina e na hora da alfândega não conseguiu entrar porque o RG estava vencido. Nós podemos viajar só com o RG, só com a carteira de identidade em todos os países aqui do Mercosul, né, que estão dentro do Mercosul, que fazem parte do Mercosul. Porém, ele tem que estar atualizado, não pode ter mais de 10 anos, senão você vai ser barrado também. Embora a gente pense que é um documento que não tem validade, né, porque ele não tá escrito de fato lá a data de validade, ele tem validade sim, e é de 10 anos, então se você não ficar atento a isso, você mesmo uma viagem que seja pertinho ou rapidinha, pode dar problema e você pode não conseguir entrar no país também por causa disso. Então, ficar ligado nisso também é um ponto bem importante. Ou não se organizar com os documentos e coisas pessoais e acabar esquecendo algo realmente muito importante. Imagina, a Europa, por exemplo, que precisa do seguro-saúde. Aí você chega lá e eles pedem e você não apresenta. Você pode ser deportado. Provavelmente você será deportado. Eu nunca fiz isso porque eu sempre estou com seguro-saúde. Como eu falei pra vocês, eu sempre viajo, mesmo que não seja obrigatório. Eu contrato seguro-saúde. Mas então, se você acabar não levando isso, não levando essa documentação necessária, você pode ser barrado sim e deportado também. Ou então, não verificar a previsão do tempo, o clima do local que você tá indo, né? Não se informar como que é a temperatura lá, como que é o clima lá. E não levar as roupas corretas. Isso que é o que aconteceu comigo, que eu contei pra vocês de Berlim. Que foi realmente totalmente inesperado, gente. Porque eu fui só, tipo, é verão, né? Vai ser verão, todos os lugares que eu vou ir vai estar quente. E quando eu cheguei lá, realmente deu ruim. Deu bem ruim, porque tava muito frio e eu não tinha roupa pro clima que tava lá. E eu passei frio durante todos os dias que eu fiquei lá. E eu fiquei 4 dias. Então, eu fiquei 4 dias passando frio.
Então, não se informar sobre o clima que você tá indo, sobre o clima da cidade que você tá indo é bem importante, né? Porque você pode acabar passando frio ou então passando calor e não ter roupa adequada pro lugar. E aí é ruim, né? Porque de repente, se você estiver viajando só com a mala de mão e você for pra um lugar que tá frio, por exemplo, e você não soube disso, comprar as roupas, assim, adequadas pro clima, pode ser ruim porque você pode não ter espaço pra trazer. Fora que normalmente a gente não vai preparado pra, tipo, sair comprando roupa porque esqueceu de levar, né? Você já vai com tudo que precisa e o dinheiro também certo para os passeios e tal. Principalmente quando você não pode despachar mala. Porque eu já comprei várias viagens que não pode despachar mala. E aí dificulta, né? Porque quando você pode despachar mala, você dá um jeito de soca tudo lá e traz. Comprou, traz. Mas quando você não vai despachar, então pode ser um problema que além de você ter que gastar comprando, você pode não conseguir trazer depois. Então é bem importante você tá ligado na temperatura, não passar frio como eu, não ter que comprar roupa e ter que deixar lá porque depois não tem espaço para trazer. Então são coisas importantes para se ter no checklist. Então, Mari, qual que é o jeito certo de fazer isso? Primeiro de tudo, se organizar. Eu sei que isso pode ser muito chato, mas é um ponto muito importante na viagem. Eu sei que eu sempre falo isso aqui, mas eu vou continuar falando até vocês realmente entenderem a importância disso. Não tô falando sobre ser uma pessoa organizada em si, porque eu não sou muito. Quem me conhece sabe. Minha mesa, por exemplo, aqui do lado não está organizada, nem o resto do meu quarto. Mas, com relação à viagem, é muito importante ter a organização, principalmente das documentações. Porque são itens muito necessários e muito importantes que você não esqueça, não perca, né? Tenha sempre em mãos e acabe não tendo problemas. Então, a organização é um ponto muito importante na viagem, sim. Você organizar isso, organizar certinho, principalmente a parte da documentação, para não ter problemas, acabar não perdendo a viagem, né? Tendo algum problema pior assim pra frente. E depois disso, fazer uma pesquisa básica do destino que você tá indo, né? Tudo bem, os passeios também você tem que pesquisar, tem que entender, fazer o seu roteiro, mas fazer uma pesquisa básica, pelo menos para você entender sobre o visto, né? Saber se você precisa de visto que você precisa, ou se você precisa de vacina, qual é a documentação necessária que a imigração pode pedir para você, ou qual que é a documentação necessária para você entrar no país como turista, e também ver sobre o clima realmente, como que é lá, porque às vezes você olha que é verão, mas o verão não é tão quente quanto a gente está acostumado, então as roupas de verão que a gente usaria aqui não são usáveis naquele lugar. Ou então, por exemplo, quando eu fui para o Egito, eu sabia que ia estar muito quente lá, não era verão, não era a época mais quente, mas eu sabia que ia estar muito quente lá. Então, eu tive que levar roupas que eram frescas, porém não curtas, né? Porque eu não podia usar roupa muito curta lá. Na verdade, não podia usar nenhum tipo de roupa curta lá. Mas então, entender sobre isso, né? Saber para você saber o que você leva, o que você não leva. E fazer uma lista com tudo o que é necessário levar, começando pelos mais importantes. Coloca o mais importante lá no topo da lista. Número 1, né? Número 1 é número 1. Como os documentos, o passaporte, dinheiro, a documentação necessária para a imigração. Porque o que acontece? Tudo que você já tem da imigração, tudo que a imigração possa te perguntar e você já tem em mãos, se você estiver indo para um país, por exemplo, que você não fale a língua, que você está indo para um país que fala inglês, por exemplo, alguma coisa assim, tudo que você entrega para eles, você não vai precisar falar, eles não vão te questionar se você tem, então você já evita esse problema inicial aí. Então, você pega toda a sua documentação, junta ela, junta separadinho e quando chegar na imigração, você já entrega tudo para você não ter nenhum problema, não ter que falar, né? Não acabar não passando por esse perrengue de ter que falar alguma coisa que você não consiga, ou ele perguntar alguma coisa e você não entender, então sofrer algum perrengue ali na imigração, você já evita tudo isso. E também separar os documentos, as coisas para cada momento, né? Como eu falei, os documentos da imigração é importante que você tenha todos eles em mãos. Então, se você colocar, por exemplo, na mala de despache, já deu ruim. Porque a mala de despache você vai pegar somente depois de passar pela imigração, né? Antes de sair do aeroporto. Então, a última coisa que você faz. Então, se você acabar deixando os documentos da imigração lá, já deu ruim. Então, deixa tudo que você precisa para a imigração separado na sua bolsa, na sua mala de mão,
numa forma fácil e deixa tudo lá. Como eu falei, deixa a passagem de volta, o seguro-saúde, o visto já vai estar no teu passaporte, né? Mas junto com o passaporte, que mais? O seguro-saúde. O hotel também é importante. Às vezes tem alguma imigração que pode perguntar onde é que você vai ficar. Se você for ficar na casa de um amigo, é muito importante, é muito necessário que você tenha uma carta de recomendação dele, com ele dizendo onde que ele mora e tal, o que ele faz no país e que ele tá convidando você para ficar lá. Então, é muito importante você ter isso também. Então, ter todos esses documentos juntos e quando você chega na imigração, você já entrega tudo. Pra você não ter nenhum problema de ter que falar, ou se o pessoal da imigração te perguntar, você acabar não entendendo, não ter esse perrengue, então você já evitar os problemas pra você. E até porque, assim, nunca conheci o pessoal de imigração muito gente boa, não. Eles são meio sérios e secos mesmo, então se você já tiver tudo e puder evitar, porque você já vai ser um momento tenso, né? O momento que você passa na imigração é o momento mais tenso que tem da viagem. Então, tudo que você possa evitar para te deixar nervoso é melhor. Então, já tem toda a documentação junto. É muito importante também ter a passagem já de volta, impressa para você mostrar para eles. Porque é uma coisa que eles perguntam muito, eu acho que em todos os países. Porque você pode estar entrando e querendo ficar ilegal. Então, a tua passagem de volta mostra que você realmente só vai lá para turistar, dar uns rolês e voltar embora. Então, ter isso impresso também e daí entrega tudo. Entrega tudo, já evita problema pra você, já evita que ele te questione sobre alguma coisa. E daí, se ele te questionar alguma coisa ainda, aí você vai ter que dar uma balançada e tentar entender. Mas o melhor de tudo é já entregar tudo que você tem pra ele, todas as documentações que você já juntou. Então, manter elas todas separadas num lugar só é muito importante para que você não se perca e não tenha problemas, né, pra frente na imigração. Então, o primeiro passo depois de decidir o destino que você vai é saber os principais documentos de entrada no país. Que é isso que eu falei, que você vai manter todos juntinho na pastinha. E fazer uma lista, né? Um checklist marcando tudo que você já juntou e o que ainda falta, para você não correr nenhum risco, nenhum zero de deixar alguma coisa importante para trás. Como eu falei, tipo, às vezes precisa do hotel. Ele pode implicar que você não tenha o endereço do hotel impresso, a sua reserva impressa. Então, é bom que você tenha esse documento, mesmo que você não use, mesmo que seja inútil, é sempre bom ter junto lá na pastinha. E também é legal fazer uma lista para as coisas da mala também, né? Remédio, tudo que você toma de remédio, que você não pode esquecer. Eu, por exemplo, quando eu vou para outro país, eu sempre levo remédio para estômago. Porque você tá indo pra outra cultura, né, outras comidas, as chances de dar um piriri, de ter um treco lá, são fáceis. Então, se você já come alguma coisa que você sentiu que vai ser estranho, que deu ruim, já tomo meu remedinho pra estômago lá, que ele é milagroso. Então, é uma coisa que eu já tenho comigo e todos os remédios que você precise tomar sempre também, sempre leva com você, né. Tudo que você não pode esquecer, você põe nesse checklist e vai marcando conforme vai preenchendo esse item, conforme ele já tá lá separadinho pra mala, já tá dentro da mala, separado na bolsa de viagem, já vai dando um check lá. Porque tem muita coisa assim, até tenho um exemplo aqui pra vocês. Muita coisa que, tipo, é muito essencial, mas se esquecer tá tudo certo. Mas existem coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que seria os documentos, o passaporte e tal. Mas uma câmera, por exemplo, a GoPro. Tipo, vai ser super chato se você chegar lá na hora e ver que esqueceu. Então, é muito bom você ter no seu checklist. Mas, se você esquecer, tipo, não vai ser nenhum problema maior. Então, por isso que é o legal da lista. Porque vai fazer com que você não esqueça essas coisas que não são... eu esqueci a palavra. Que não são completamente necessárias. Mas que pra você vai fazer diferença na sua viagem se você esquecer. Então, no checklist você não vai esquecer de nada. Outra coisa que também é muito importante... é não esquecer de entrar no site da companhia aérea e ver certinho se você tem direito a despacho de bagagem ou não e as medidas das malas, né? Porque cada companhia tem uma mala. Como eu falei do checklist, que cada viagem vai ter um checklist diferente, a companhia aérea funciona da mesma maneira. Cada companhia tem uma medida de mala, peso, etc. E também ver se é possível você levar a mala
a mala de mão e mais uma bolsa, porque também não é toda a companhia que permite, normalmente sim, mas é sempre bom você dar essa olhadinha para ter essa certeza e principalmente na mala de despache, né? Porque às vezes você tá lá todo faceiro, com a sua mala de 26 quilos, 23, toda pronta, pesada, só ir. Aí você não tem direito à bagagem despachada. Já imagina se você vê isso lá no aeroporto, você vai ter que pagar em euro ou dólar. Não, é em dólar que você paga esse valor. Então, não é muito legal, né? Porque não vai ser uma coisa barata, não é um valor que a gente já inclui no nosso orçamento de viagem. Então, sempre tem que se manter informado com relação a isso também. Porque, pra não ter nenhuma surpresa ruim, né? Na hora de fazer essa viagem. Então, como que a gente pode começar a fazer isso agora? Né? Tô sem viagem marcada, não comprei nada, como que eu vou fazer isso agora? O primeiro de tudo é escolher um destino, então, que você queira ir, o quanto você pretende gastar, né? Todos os itens que a gente já falou nas outras lives, e também, se você ainda não viu, tem um destaque da planilha, da minha planilha de organização de viagem aqui no meu feed, dá uma olhada lá, se você quiser a planilha, eu disponibilizo ela pra você. E depois disso, você vai fazer aquela busca Rapidex no Google ou no site Ótima Viagem, que eu também já trouxe aqui pra vocês, e ver o que é necessário com relação vacina, visto, carregador de celular, né, o tipo de tomada, ver essas coisas basiquinhas importantes que a gente precisa saber sobre o lugar que a gente tá indo, já dá essa busca. E também ver sobre o visto, né? É bem importante que antes de comprar passagem, a gente já saiba sobre o visto, né? Porque, como eu falei antes, se for algum país como os Estados Unidos, que o visto demora um pouquinho mais, que demanda tempo, dinheiro, viagem. Então, é bom a gente ter essa documentação primeiro para depois comprar a passagem. Porque senão você pode acabar comprando a passagem, não conseguiu essa documentação, pode ter o visto negado, ou pode ter atrasado, ou pode não ter conseguido ir para a cidade fazer o visto. E aí acaba perdendo aquela passagem porque você se antecipou e comprou ela antes de ter toda a documentação necessária. Então, é sempre importante você dar uma observada, assim, se você realmente precisa do visto e como que é tirado esse visto antes de comprar a passagem. A menos que você compre a sua viagem com muito tempo de antecedência e vai dar pra fazer tudo, né, de boas. Mas é sempre bom dar uma olhadinha antes de comprar a passagem. E depois você começa a ver tudo que é importante, tudo que é necessário para entrada no país. E vai separando, né? Tipo, se você precisa de vacina, você já toma, agora que a gente tá podendo fazer isso, toma vacina, já faz a carteirinha internacional de vacinação, já vai arrecadando esses documentos legais, né? E também é bem legal, é bem importante você ver se o país que você tá indo aceita algum tipo de documentação brasileira, para você não ter que ficar andando só com o passaporte. Às vezes, se você é uma pessoa esquecida, desastrada, alguma coisa do tipo, não é muito legal você ficar andando com o passaporte, né? Eu sempre ando com o meu, mas tipo, guardadinho e não tirando ele o tempo todo. Então é bem legal você ver se o país aceita de fato algum documento brasileiro. Tipo, quando eu tava na Irlanda, por exemplo, eles aceitavam a carteira de motorista, era válido também pra eles aceitar. E agora eu tenho uma cópia do meu passaporte, que também a maioria dos lugares aceita tranquilamente, até nas lojas eu conseguia o tax-free com ele. Então, também era bem legal. É bem importante você ter essa segunda documentação para, tipo, se você for entrar num lugar que tem idade e tal, você não apresentar o teu passaporte original, né, certo. Às vezes você pode esquecer, pode perder e realmente não é uma coisa muito legal de se fazer quando você tá viajando no exterior, perder o documento principal da sua viagem, né? Não é muito legal. Então, depois disso tudo, você faz uma lista com todos os itens necessários e importantes. Lembre sempre de começar pelo mais importante. Então, primeiro de todos lá, passaporte, visto, vacina, tudo que for mais importante pra você. E depois vai colocando todos os itens que você julga totalmente necessários, que você não pode esquecer, você não vai conseguir fazer uma viagem sem. Então, depois você vai diminuindo a importância. E é legal você fazer com tudo, né? Com tudo que você quer levar na mala, com todos os itens de bolsa de mão, de mala de viagem, mala despachada. E aí você faz o checklist com os teus itens pessoais, que você considera não viver sem,
e depois vai acrescentando os itens conforme o destino decidido, tipo, né, o que vai precisar de documentação mesmo. E depois é só sucesso, é só viajar, é só ir, só comprar passagem e bora lá. Então era isso, gente, na aula de hoje. Era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Se vocês quiserem o checklist, me manda uma mensagem inbox. Não manda aqui porque aqui eu perco. Me manda uma mensagem inbox que depois eu disponibilizo o meu checklist pra vocês. Tá bom? Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo e nos encontramos na quinta. Mais uma live do Traçando Rotas às 3 horas. Um beijo e até lá!